Vamos falar de Copa do Brasil, desse jogo entre São Raimundo e Manaus FC. E como foi um jogo muito cheio de nuances, olha, eu decidi dividir o vídeo aqui em duas partes. Uma parte para falar só do Manaus FC e outra para falar do São Raimundo. E agora é hora da gente falar do Gavião do Norte. Se você é novo aqui no canal, não esquece de fazer a sua inscrição, ativa o sininho de notificação também e deixe seu comentário, que sempre é muito importante pra gente. E o Gavião do Norte venceu por 1-0, placar mínimo. Poderia ter ficado com a vaga apenas com um empate, mas no fim das contas acabou vencendo aí com o gol do Thiaguinho. Thiaguinho que fez um gol, mas depois acabou errando um pênalti. Mas o que importa, né, Thiaguinho, é que passou. E essa classificação do Manaus FC me lembra muito aquela história do filho quando passa de ano e chega para o pai e diz assim: pai, mãe, passei de ano. E o pai diz assim: parabéns, a mãe: poxa, meu filho, parabéns. E os dois se juntam e digam: beleza, mas você não fez nada além da sua obrigação. Sim, gente, vamos falar sério aqui, vamos cair na real, porque era sim a obrigação do Manaus FC passar pelo São Raimundo. E aí você me diz: pô, Leandro, mas por que era uma obrigação? Porque vamos comparar a situação dos dois clubes, gente. A gente está falando de um Gavião do Norte, de um Manaus FC que hoje é uma equipe consolidada, que já está na sua 5ª disputa de Copa do Brasil, que tem muito mais recurso hoje que o São Raimundo, que também é muito mais organizado, nem se compara com a zona que é o São Raimundo. Então é evidente que se alguém ali entrou como favorito em campo, esse time favorito era, sem dúvida nenhuma, o Manaus FC. Aí alguém vai dizer: uau, mas sempre tem a zebra, sempre acontece de alguém ir lá e ganhar, porque isso é futebol e blá, 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 aquela coisa que a gente sabe bem. Sim, realmente, pessoal, isso acontece. Mas é uma vez aqui, outra ali, é uma coisa rara, não é a ordem natural das coisas. Por isso, a gente chama de zebra. Então, o normal, sim, era o Manaus passar, como de fato ele passou, e agora vai esperar o vencedor entre São Paulo e Campinense. E aí a gente volta ali a falar do que é o normal. Por exemplo, se o São Paulo se classificar, é lógico que o favoritismo recai todo em cima do São Paulo. E se o Manaus consegue uma classificação, isso sim seria curva fora do gráfico. Bom, mas falando do futebol que o Manaus apresentou, sim, fez um jogo bom, considero que foi uma boa partida. Poderia inclusive ter ampliado um pouquinho o marcador, não fosse o pênalti desperdiçado ali pelo Thiaguinho, mas no fim das contas o que importa é que a equipe conseguiu fazer o básico para passar, fez aquilo que se espera dele. Então segue ali num momento bacana, um momento onde a equipe no Barezão está liderando a competição e agora avança de fase. E o mais importante, pessoal, é a cota, né, que o clube recebe agora, o Pix aí de 750 mil. E esse dinheiro, sim, é muito importante para o Manaus FC, porque a equipe precisa de grana aí para se reforçar para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso sim, o grande desafio do ano, o grande gargalo ali, o grande sarrafo que a equipe precisa pular para seguir firme aí na sua trajetória no futebol brasileiro. Então essa grana, espero que os dirigentes do Manaus FC usem com bastante sabedoria, aí que possam trazer grandes reforços aí, para a equipe poder dar uma encorpada, dar uma, como diz, aumentar aí um pouquinho mais a sua musculatura para a disputa desse torneio tão difícil que é a Série C. E vamos para as repercussões aqui, vamos ver o que o treinador Evaristo Pisa falou sobre essa classificação aí do Gavião do Norte. Confere. Foi importante essa classificação, era de umas metas foram traçadas pela diretoria, né, para o ano, a importância dessa primeira fase, né, você conseguir progredir, e a gente cumpriu com eficiência. Um jogo muito difícil, não é simples, é um clássico. Quando caiu o sorteio, eu até comentei num momento, né, era mais tranquilo às vezes você fazer um jogo que não fosse regional do que um jogo aqui, que envolve várias coisas, como ocorreu no dia de hoje. Algumas variações que a gente não controla. Primeira vez na minha carreira como treinador e até mesmo como atleta,
que a gente tem que fazer 3 mexidas no primeiro tempo por lesão, e você fica impedido até porque eu fiz as 3 paradas, eu tinha mais 2 trocas e só tinha um intervalo, e eu tinha o Alvinho com incômodo. Aí eu volto com o Alvinho e perco o jogador, tá? Então eu já optei no intervalo fazer as 2 que eu tinha para fazer. Pensei mesmo com 1-0 ainda por Toninho e por Jack Chan, porque o adversário teria que vir para o jogo e ia me dar o contra-ataque. Isso aconteceu, a gente teve chance de fazer o 2-0 no pênalti, depois mais umas 2, 3 chances claras ali para definir até o jogo num placar maior. Acho que foi uma grande apresentação, comparado ao nível do jogo, acho que foi o melhor jogo nosso, de um equilíbrio. Os meninos que entraram improvisados, né? Gutierrez não é lateral, teve que entrar ali. O Moreira, um menino que veio numa aposta, entra num jogo num rabo de foguete, né? Teve que suportar bem. Paranhos também entrou muito bem, e isso me ajudou. Então, mesmo um grupo reduzido, na hora que eu precisei, eles deram uma resposta positiva e elevou o nível do jogo. Creio que foi, acho que o melhor jogo nosso, né, nessa temporada. Thiaguinho, o herói da partida. Vamos ver o que o Thiaguinho falou também. Fala, Thiaguinho. Acho que hoje eu não vou nem dormir, né, cara? Foi lindo demais o que nosso time concedeu aí dentro de campo aí, e ver essa torcida maravilhosa aí ovacionando o nosso nome aí. A honra e a glória para Jesus, né? É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui e já de olho no retorno do Campeonato Amazonense, que deu uma pausa essa semana justamente por conta desse confronto e por conta da gente ter aí 2 participantes do Barezão na disputa, né? O São Raimundo e o Manaus. Mas neste sábado agora vamos estar de volta e amanhã à noite vou lançar um vídeo novo aqui falando sobre essa rodada que promete bastante, afinal de contas já estamos aí entrando na reta final também do Barezão. É isso, pessoal, vamos que como vocês sabem, aqui o futebol não para.